Oi, Foi. o áudio tá bom? O áudio tá ótimo. Para mim tá ótimo. Tá bom para Então a gente vocês? espera mais 1 minuto, né? Que acho que tá na Sim, a que gente. é a hora que estava marcada. Ai, Daniel, que saudade de você. Nossa, Nossa, muita, tem tempo que a gente não se vê, hein? muita, muito tempo, muito tempo. Milena entrando. Oi, Milena. Boa noite, gente que está chegando. Que bom tê-los aqui, né? Essa semana é uma semana intensa, porque o Locus Educação é um espaço para compartilhar, para trazer pessoas para falar, para a gente poder. É um espaço de fala, de escuta, de troca, é o espaço da prática mesmo, né? Da gente trazer a teoria e a prática e mostrar como elas podem caminhar. E eu tenho feito sempre uma live por semana, todas as terças, mas às vezes, dependendo da pessoa, não dá para ser na terça. E aí começa a semana do meio ambiente, eu falei, vamos fazer uma semana de live, assim, trazendo pessoas que têm um trabalho mais voltado para a questão ambiental, de sustentabilidade, olhando para o ambiente como um todo, né? Então a gente está trazendo pessoas que atuam em diversos segmentos, mas que têm esse trabalho e esse olhar da preocupação de divulgar, de conscientizar, de falar sobre educação ambiental. Avelino, seja bem-vindo. E aí a gente está aqui hoje com você. Você está abrindo com Uhum. tantas histórias, Daniel. Ai, que vontade. Eu fiz aqui só aqui eu tenho umas 40 perguntas para você. Então Umas hoje a 40, gente tem bastante assunto mesmo. Que também é igual o papo de amigo que tá muito tempo sem se ver, né? não é? Tem tempo que a Nossa, gente não se vê, né, amiga? muito, muito. A gente já estava sem se ver, porque eu saí do Já. Catete, né? Fui para a ilha, aí ficou muito complicado o deslocamento, mas a gente se encontrou um dia no Largo do Machado, até por coincidência, Uhum. lembra? Aí depois veio a questão da pandemia, né? E aí e você saiu do É, Rio. eu vindo e indo toda hora, né, pra cá, pra Minas, então. Rosana entrando. Boa noite, Rosana. Rosana, uma querida da Serra. Rosana, eu estou namorando aqui, um namoro com a Rosana, para a Rosana fazer uma live comigo. Ela estava falando, irmão, vou fazer uma contadora de história, uma educadora fantástica. E aí, assim, Daniel, eu acho que já deu 8 horas, vamos, né? Enquanto as pessoas estão chegando, É. eu tenho uma fala do Boff que eu gosto muito. Ela, inclusive, está na minha dissertação. Porque foi a Carla Silva, que também já participou de uma live, que me falou essa frase uma vez, e essa frase, para mim, ela teve uma importância, porque eu acho que é exatamente isso que nos move, assim, que nos faz, a diferença dos olhares, né? O Boff, ele fala assim, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Boff, 1997. E é bem isso, né? Você não pode. As pessoas falam de onde elas estão olhando, de onde elas estão vivendo, de que experiências elas estão. Então você não pode generalizar professores, alunos, né, educadores. Cada um está vivendo num pedaço num território, e é a partir dali que ele está falando, da experiência que ele está vivendo naquele território, né? Então eu posso falar de onde eu estou. Eu não posso falar de um outro lugar, eu posso ter uma ideia, eu posso ouvir, eu posso pensar, mas a minha fala, ela está limitada de onde eu estou. E aí, pensando nisso, com essa fala do Boff, eu criei essa live como um espaço de onde as pessoas vão falar
E por isso não tem um tema definido, né? Às vezes as pessoas falam assim, qual é o tema da live? Porque normalmente live tem um tema. Não, eu não tenho tema, porque o tema vai ser a partir de onde os pés da pessoa que está falando tá. Ela vai falar a partir de onde ela está, da experiência dela, da vivência dela. Ela pode contar uma história, cantar uma música, contar, compartilhar aquela experiência, e a partir daí, a gente que está aqui ouvindo, que está interagindo, vai construindo o nosso aprendizado, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu preciso me preparar para a live. Eu falei, não, você não precisa, você só vai falar a partir de onde você está, você não, né? É a sua vivência. E aí eu sempre abro nas lives essa janela, porque eu acho que quando a gente abre uma janela, a gente enxerga a partir de onde a gente está, né? A partir de onde os nossos pés estão pisando. E aí eu trouxe para a gente, fiquei pensando, né? Nossa, eu pensei em tantos, queria trazer Cora Coralina, fiquei pensando, mas aí eu acabei trazendo o Paulo Freire, porque eu acho que o Paulo Freire, ele tem muito a ver com a sua essência, né? Com a sua forma de atuar, de estar nesse mundo. E ele fala assim: na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar nome às coisas, de perceber, de inteligir, de decidir, de escolher, de valorar, de finalmente etizizar o mundo, o nosso mover-nos nele e na história vem envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos batemos. Se a minha vida não é uma presença neutra na história, devo assumir tão criticamente quanto possível sua politicidade. Freire, 2000. E eu acho que isso tem muito, né? Muito, tem tudo de você, assim, da sua vivência, do que eu te conheço, né? Eu conheço o Daniel do mestrado, nós entramos juntos no mestrado, eu tive essa felicidade. O Daniel foi meio que o meu co-orientador no mestrado, né? A gente acabou criando um grupo e o Daniel, a gente tinha o grupo do mestrado e a gente acabou criando um outro grupo por proximidade, por morar próximo, e a gente se encontrava, e o Daniel estava saído, né, da faculdade, estava ali, emendou a faculdade, a graduação com o mestrado. Eu tinha parado um tempo, né? Então, para mim, as teorias eram muito complicadas no primeiro momento de entender, e a gente estava falando de decolonialização, que era para mim muito novo, e o Daniel foi uma pessoa assim que eu vou ser eternamente grata. E aí eu vou apresentar então agora para vocês o Daniel, que está aqui. O Daniel, ele é cientista ambiental, mestre em educação, doutorando em psicossociologia de comunidades e ecologia social. Coordena os projetos Lendas, Rezas e Garrafadas e valorização do patrimônio cultural e arqueológico da Chapada do Norte, de Chapada do Norte. Atua junto com a comunidade do Vale do Jequitinhonha, desenvolvendo ações de educação ambiental, educação popular, etnociências. E também é artista nas horas vagas. Um belo artista, por sinal. E aí, Daniel, eu queria passar para você, né, a fala, para que você nos inspire, para que você compartilhe com a gente toda essa vivência que você tem, tudo que você tem feito, né? E essa forma tão maravilhosa, tão brilhante, que eu realmente tiro o meu chapéu para você, que você consegue unir a teoria com a prática. E não é qualquer teoria e muito menos qualquer prática. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente, que as pessoas também estão querendo aí ouvir você e não a mim, né? Então, o convidado é você. Então, Gleice, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Boa noite para todo mundo que está aqui, boa noite para você. Muita saudade, realmente, muito bom te ver. Gostei muito das duas frases que você escolheu, né? Tanto a do Boff, que eu vou pedir para você retomar mais para frente, mas a do Freire, por coincidência, é uma novidade.
Eu estou terminando agora minha segunda graduação em licenciatura em biologia. E o meu TCC é justamente sobre Paulo Freire e Fausto Borda como referenciais para pensar o ensino de ciências de base comunitária. Então, Então, achei que foi até uma coincidência interessante. Mas antes de começar a falar propriamente dito que eu tinha pensado em trazer hoje, eu queria só lembrar algumas questões que acho que são importantes, né? Porque, afinal de contas, a gente está numa semana do meio ambiente e a gente está num momento assim muito específico com relação a essas questões ambientais. Então, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar que a gente está vivendo um período em que a gente tem como o ministro do Meio Ambiente alguém que, quando assumiu o cargo, era condenado por um crime ambiental. A gente está vendo um desmonte às políticas ambientais como nunca foi visto na história do Brasil, inclusive com um desmonte completo das políticas de educação ambiental, que é o que atinge a gente de maneira mais específica, mas bem recentemente a gente está vendo essa PEC do licenciamento ambiental, que também vai trazer um prejuízo sem proporções para o país, né? O licenciamento é uma medida básica para quando você tem algum tipo de empreendimento, você exigir o mínimo, né, de garantia que aquele empreendimento não vai causar um impacto muito grande, né, naquele ambiente. Além disso, a gente tem toda essa situação do ICMBio que está sendo ameaçado, bem como o IBAMA, mas no caso do ICMBio ainda é mais complexo porque a intenção do governo aparentemente é realmente distinguir o ICMBio. E aí, quando a gente fala de Instituto Chico Mendes, ainda é bom lembrar que esse ministro da Destruição Ambiental que está aí chegou, na fala dele no Roda Viva, a debochar da memória de Chico Mendes, dizer que Chico Mendes não tinha relevância para o país. E a gente está num dos países que mais mata ambientalistas no mundo. Então, acho que é bom até fazer essa menção. E, além de tudo, essa tentativa de extinguir o ICMBio, eu até trago isso porque tenho alguns colegas meus que fizeram graduação junto comigo que atuam nesse órgão, que é tão importante para justamente pensar o processo de gestão das unidades de conservação. E uma vez que isso for desmobilizado, e a ideia deles é juntar com o IBAMA, o que vai acontecer é o enfraquecimento de dois órgãos muito importantes para a área ambiental. Inclusive, quando a gente pensa no IBAMA, a gente vê que hoje tem notícias saindo na mídia de que servidores do IBAMA estão sendo ameaçados por garimpeiros, e a gente tem visto como esse governo tem apoiado não só garimpeiros, como madeireiros. É uma outra situação inédita a gente ter um ministro do Meio Ambiente que, pela primeira vez na história do Brasil e do Ministério do Meio Ambiente, sofre uma situação de busca e apreensão na casa dele por conta de um crime ambiental, né, de estar sendo acusado de estar favorecendo a atividade de madeireiros. A gente está chegando numa situação muito complexa, que é o que a gente chama de não retorno da situação da Amazônia, por conta do desmatamento cada vez maior, né, e essas queimadas e o avanço do agronegócio em cima da floresta. Então, a tendência que alguns pesquisadores vêm apontando é que, se nada for feito para mudar esse cenário, a gente, em 30 anos, pode ver um processo de savanização da floresta amazônica. E a ameaça disso ela é indescritível, até porque isso vai atingir um conceito que eu vou trazer um pouco mais para frente na minha fala, que é a ideia dos serviços ecossistêmicos. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que boa parte da América Latina só tem água e chuva por conta dos rios aéreos que estão ali invisíveis, né, sobre a floresta Amazônia e que dependem da floresta para continuar existindo. Isso quando a gente também pensa em questão de polinização, em recursos medicinais que podem vir a ser descobertos. Eu, inclusive, lembro quando eu fiz um curso de etnobotânica no Jardim Botânico, a professora falando um pouco sobre as estratégias que outros países usam para roubar nossos recursos naturais. Ela trouxe um exemplo de uma tecnologia, se eu não me engano, francesa, que é muito usada para a área de perfumaria. Eles passam por cima das florestas sobrevoando de helicópteros com umas redomas de vidro que capta as moléculas, né, voláteis que sobem para a atmosfera, e quando eles chegam lá na Europa, eles recriam essas moléculas em laboratório, sintetizam aquilo e criam os cosméticos e produtos de perfumaria sem nem precisar pisar em solo brasileiro.
Então, a nossa legislação já tinha muitas brechas, né? Apesar de ser considerada uma das mais avançadas, ainda assim ela não dá conta de tudo. Além disso, a gente está vendo uma situação de militarização da área ambiental, né, de ocupação de cargos que a gente está vendo, inclusive como o próprio exemplo do Pazuello, o impacto que é quando você coloca alguém que não tem competência para assumir o cargo, o prejuízo que aquilo pode ocasionar. E assim como na área da saúde a gente viu uma tragédia, um genocídio, na área ambiental a gente vai ter um ecocídio por conta desse tipo de distribuição de cargos, né, com fins de Né? interesses nefastos. Além disso, a gente tem na área ambiental hoje o menor orçamento do século, né? A partir do ano 2000, o orçamento nunca foi menor do que 2,9 bilhões de reais por ano. E esse ano, o orçamento previsto é de apenas 1,72 bilhão. Então, a gente imagina o quanto que isso vai prejudicar as ações de fiscalização, de combate, né, de incêndios, a própria gestão das unidades de conservação está completamente ameaçada, sem falar na quantidade de projetos que podem ir para o ralo por conta dessa situação. Então, acho que assim, é justo eu começar falando que não tem outra alternativa para pensar em uma semana de meio ambiente que não seja começar já dizendo fora Bolsonaro e fora Salles. Porque, né, não tem como a gente pensar que se não for assim. Isso porque a gente tem que lembrar que a gente não está falando de qualquer contexto, a gente está falando do Brasil. E Brasil, quando a gente pensa em Brasil, a gente está pensando no país com a maior concentração de biodiversidade do mundo. Por isso que quando você fala da biodiversidade brasileira, vários órgãos já não falam em biodiversidade brasileira, falam em megadiversidade brasileira. Né? A gente tem, no mundo, né, 20% das espécies estão aqui. Hoje, as estimativas são mais ou menos 1,5 milhões de espécies classificadas, se eu não me engano, em todo o mundo. Mas as estimativas falam de números que podem chegar a 10 a 50 milhões de espécies no mundo. E a gente pensar que se a gente tiver nessa estimativa mais alta, 50 milhões de espécies, e a gente pensar 20% disso, é uma quantidade assim absurda que está sendo ameaçada, um equilíbrio que levou bilhões de anos para chegar aonde chegou, que pode ser ameaçada por poucos anos de uma irresponsabilidade política. E o pior, né, ou melhor, além dessa mega diversidade em questão de biologia, né, de biodiversidade, o Brasil ainda tem uma das maiores sociodiversidades do mundo. Né? A gente tem indígenas com uma diversidade cultural inacreditável, né? E isso porque a gente está falando de muitos povos que já desapareceram com esse processo de invasão da América Latina. Né? Hoje a gente tem um pouco mais de 800 mil, né, indígenas, né, auto-identificados, mas isso tem um problema outro, né, também relacionado ao atual governo, que é esse número de 817 mil, se eu não me engano, ele está relacionado ao último censo de 2010. E hoje o governo suspende o censo. Simplesmente uma coisa também inédita que pode gerar um apagão nas políticas públicas, que é uma coisa assim surreal. A gente não tem nem como medir como que vai ficar os próximos anos, as consequências disso. E além desses povos indígenas, a gente tem uma série de comunidades tradicionais, né, em quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, ciganos, geraizeiros, quebradores de coco, entre tantos outros que têm modos de vida tradicionais que dependem muito fortemente da natureza e do equilíbrio dos ecossistemas, que também são ameaçados com essa situação toda que a gente está vendo. Então, eu não teria como começar de outra maneira que não fosse já declarando, né, que a gente está no meio de um apocalipse ambiental. A verdade é essa. Então, agora pensando um pouco lá no nosso contexto, né, da Mata Atlântica, né, do Sudeste brasileiro, que é um dos biomas predominantes, a gente vai ver que só na Mata Atlântica a gente tem cerca de quase 70% da população brasileira vivendo, mais ou menos isso, talvez até um pouco mais. E são cerca de 20 mil espécies só de vegetais, 15% dessa cobertura vegetal já é o que restou,
E uma coisa que eu acho muito importante lembrar também, quando a gente fala, hoje tem 15% só de Mata Atlântica que sobreviveu. A gente pensar que quando os portugueses chegaram aqui, a gente tinha 100% de todos os biomas preservados. Então, não é a questão da ocupação humana que vai gerar essa destruição ambiental, mas sim o modo como as culturas e as populações locais vão lidar com esse ambiente. Então, a gente entende que, junto com a chegada dos europeus, chegou um modelo de ocupação do território que foi um modelo de destruição, que é um modelo que vem se reciclando de uma maneira perversa até os dias de hoje, promovendo uma destruição cada vez maior. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na Mata Atlântica, que é o bioma que concentra a maior parte da população brasileira, a gente também percebe que a gente não conhece nada da Mata Atlântica. Se a gente perguntar para qualquer pessoa que viva no Sudeste, pode ser até um biólogo, se ele já comeu 10 frutas da Mata Atlântica, e se ele sabe dizer 10 plantas comestíveis da Mata Atlântica, ele provavelmente não vai saber. E a gente detém nossa alimentação muito dependente do que vem de fora. Então, assim, existe um problema contextual muito complexo mesmo nessa situação toda. São 500 anos de destruição e eu acho que a sua dissertação ela é muito importante nesse sentido, porque ela resgatou, né, muito dessa diversidade que foi perdida, não só da diversidade ambiental, mas também da diversidade cultural e de outras formas de existir e de ser no mundo que acabaram sendo perseguidas por esse modelo irracional que está aí até hoje. E quando a gente fala disso, eu acho que é muito importante, né, uma discussão que a gente já trazia na época do GEASUR, que não é a gente está querendo, a gente está reconhecendo toda a influência do marxismo, né, daquele pensamento de que realmente o capitalismo é um dos grandes vilões, mas a gente também está, quando a gente fala de educação ambiental desde o Sul, trazendo esse debate de que, além dessa situação do capitalismo em si, existem outras situações que foram promovidas por esse processo de colonização, e aí não é qualquer colonização, a gente tem que sempre lembrar que, no nosso caso, da América Latina, do Sul global de um modo geral, a gente está falando de colônia de exploração. Então, era a intenção original de destruição, de explorar para enriquecer quem estava lá do outro lado do oceano, e aqui ficava só o resto e a destruição que sobrasse. Então, eu acho que, assim, para começar contextualizando mais ou menos, né, o que a gente está vivenciando hoje, e ao mesmo tempo, como ambientalista, eu acabo tendo um certo pessimismo de acreditar que em determinado momento a gente vai ver uma revolta de Gaia, e com toda a força. E por isso que eu já vejo que essa própria situação da pandemia que a gente está tendo hoje, isso é uma parte dessa revolta de Gaia. Porque a gente já tem vários indícios de que essa pandemia começou a partir de uma problemática ambiental, né? Da caça de animais silvestres, da redução dos habitats daqueles animais que estavam lá na natureza e acabaram tendo que vir cada vez mais perto da sociedade, e o consumo da carne desses animais, né, caçados, e até porque hoje está sendo associado muito ao pangolim e ao morcego, né, ao início da pandemia do Covid. Mas não é a primeira pandemia que a gente tem relacionada a um problema ambiental. O próprio HIV, ele é associado à caça de chimpanzés, e o contato que os caçadores tinham com o chimpanzé fez a evolução, né, a adaptação do vírus, que era... temos o HIV e o do chimpanzé era o SV, porque ele era dos símios, ao invés de ser da imunodeficiência humana. Né? Então, no caso... Não é a primeira vez que a gente já tem isso. A própria ebola também foi relacionada a uma questão do contato de uma criança. O primeiro caso foi um contato de uma criança com uma árvore que tinha ninhos de morcegos insetívoros, e aí isso transmitiu para o ser humano. E existem vários pesquisadores que estão destacando que a próxima grande pandemia pode vir da Amazônia. Então a gente está num cheque que ou a gente toma uma atitude e começa a repensar o modo como a gente lida com a natureza, ou isso vai ser reversível. E essa questão de ser reversível, ela acaba sendo um pouco complicada, né, de ver uma luz no fim do túnel, até porque a gente ainda vê claramente como a maioria dos países ainda tem uma mentalidade muito forte de pensar
o desenvolvimento econômico infinito com base na exploração de recursos naturais finitos. Essa conta não tem como fechar e uma hora a água vai bater na bunda e não vai ter mais o que fazer. E a gente já está vendo isso em várias áreas. E nem Eu como dei o nadar, exemplo né? E nem para onde nadar, porque Não a tem para onde gente não tem nadar. mais para onde O mar vai ir. subir também, não vai ter nem Exatamente. para onde correr daqui a pouco, né? A gente vê essa situação da pandemia, mas isso é só um exemplo de como a natureza vai cobrar esse prejuízo que a gente está causando. Hoje, no meu doutorado, eu estou trabalhando um pouco mais intensamente com a questão das mudanças climáticas. E o IPCC traz previsões que são assim, assustadoras. E o IPCC não é assim meia dúzia de pessoas no bar contando casos e falando besteira. Não é o Manise Yamaguchi tentando enrolar na CPI. São muitos cientistas do mundo inteiro que se juntam anualmente para fazer relatórios. E são relatórios assim extremamente complexos, extremamente abrangentes, que trazem cenários assustadores. Cenários de aumento da imprevisibilidade climática, de desertificação onde tem floresta, das inundações onde tem seca. A gente já está vendo uma série de fenômenos que até então não ocorriam em determinadas partes do mundo, o agravamento de outras em outras partes que já tinham, chuvas muito intensas, cada vez mais, secas cada vez mais intensas. E com esse desmatamento ainda combinado a isso, a gente ainda vê outra situação que é a proliferação de insetos que antes eram normais, hoje estão acabando assumindo uma condição de serem considerados pragas, justamente por conta desse descontrole todo. E aí o que me preocupa mais nesse momento é uma tendência que a gente vê muito claramente na mídia. Por exemplo, eu consigo pensar alguns filmes recentes que trazem a mensagem de esse planeta não tem mais solução, vamos ter que colonizar e destruir o próximo. E nisso a gente vê animações infantis, como aquele desenho do Wall-E, eu não sei se é da Disney, se é da Pixar, que é um robozinho que cuida de um planeta Terra destruído, enquanto seres humanos vivem numa estação espacial e eles já têm uma necessidade tão grande da tecnologia que eles não conseguem mais andar. Toda a vida deles é articulada a partir daqueles recursos tecnológicos. E em determinado momento do filme, o robozinho lá descobre uma plantinha. E aí essa descoberta mostra que talvez o planeta esteja voltando a ter condições de ser habitado para ser redestruído, né, de certa forma. Mas esse não é o único caso. A gente tem um monte de filmes para adultos, né, Interestelar, tem séries, né, que vão trazer essa mensagem de que a gente tem que descobrir novos planetas. E ao mesmo tempo a gente vê na mídia figuras como o próprio Elon Musk, né, que são um dos maiores bilionários do mundo, trazendo claramente essa mensagem. A gente tem que controlar Marte, a gente tem que descobrir outros países habitáveis. E a gente sabe ao mesmo tempo que esse é uma solução totalmente absurda. Primeiro porque a gente não tem tecnologia hoje para fazer isso. Não vai chegar a ter, provavelmente, esse tipo de tecnologia para chegar a um nível de exploração espacial a ponto de salvar a humanidade antes da humanidade se autodestruir. E essa é a questão. Enquanto essa mentalidade a nível global não for alterada, a gente não tem muito como manter algum tipo de otimismo. É realmente uma E mesmo que situação meio tivesse, e mesmo fatalista. assim, que a gente conseguisse, ia chegar lá e ia destruir, né? É o Sim, pensamento que não é sustentável, né? Porque, não eu é vou descobrir o sustentável. A planeta, eu vou gente destruir, vou descobrir o planeta, eu vou destruir. E não é por aí, né? Nossa, Daniel, é que um ciclo aula, hein? sem fim, As né? pessoas estão aqui, Um nossa, ciclo sem demais, fim. que aula, que aula. É muito importante, Daniel, é Aí, muito não, importante. Não, continua, vamos lá, mas outros comentários, já que eu entrei nesse ponto, é porque a vamos gente lá. também tem duas posturas quando a gente tá estudando, né, questões ambientais. Primeiro é a postura que surge lá no final da década de 60 do Clube de Roma. Que é o Clube de Roma? Basicamente é um grupo também de cientistas, muitos da área da própria matemática, né, estatística, que vão fazer aqueles cálculos doidos dizendo que o crescimento da população humana não acompanha o ritmo de crescimento da produção de alimentos. Então, em determinado momento, essa conta também não vai fechar e as pessoas vão passar fome e vão ter uma série de problemas ambientais e etc, etc, etc. Só que essa ideia, né, eugenista praticamente do Clube de Roma, né, que prega praticamente o controle de uma natalidade da população mundial, ela não leva em conta um outro conceito que também a gente usa muito na área ambiental,
que é o conceito de pegada ecológica. Que é esse conceito? É um cálculo também que vai mostrar quantos planetas seriam necessários para sustentar o seu modo de vida se toda a população mundial estabelecesse aquele modelo de vida. E quando a gente vai olhar para esse tipo de cálculo, o que a gente percebe? Que se a gente mantém um estilo de vida próximo a um norte-americano ou um europeu, é certo que não vai dar para todo mundo. É certo que a gente já estaria consumindo muitos mais planetas Terra do que a gente tem disponível. Mas, por outro lado, se a gente olha para um estilo de vida de uma população tradicional, ou mesmo assim, sem pensar na população tradicional, os indianos, que são um país em desenvolvimento, que tem uma série de problemas, né, inclusive ambientais complicados, mas o estilo de vida de um indiano tem um impacto ambiental muito e muito menor do que um estilo de vida de um norte-americano. E é justamente por conta desse tipo de discussão que a gente vê hoje em alguns países na Europa, por exemplo, debate sobre decrescimento, que é uma ideia que hoje ainda soa muito absurda, né? Como assim quando a gente pensar em decrescimento? Mas seria basicamente uma discussão que eu acho que é importante até quando a gente pensa num outro conceito que é muito modinha na área ambiental, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse é um conceito que a gente que está na área da educação ambiental crítica, de certa forma, já questionou e já derrubou, né, no nosso campo, mas muitas pessoas ainda veem esse termo como um termo muito positivo. Só que a questão é, para começar, se o termo começa a pensar pelo lado da economia, né, desenvolvimento primeiro, até na própria construção da palavra, né, do termo, a gente já vê que não vai dar certo no final das contas. Primeiro a gente tem que pensar no sustentável para depois pensar na possibilidade de desenvolvimento. E no caso dos países que já se desenvolveram, né, que já causaram a destruição lá do lado deles e que hoje são os que mais cobram dos países em desenvolvimento a não destruição do ambiente deles, está na hora deles pensarem em decrescimento da economia deles também para chegar num nível, né, de uso, né, de consumo e realmente de pressão ecológica que seja suficiente para a humanidade como um todo poder viver de uma maneira razoável, sem agredir tanto o planeta e principalmente aumentando o nosso tempo de vida no planeta. Porque eu acho que existem duas questões que às vezes a gente esquece. Primeiro que as atividades humanas hoje ameaçam o futuro da humanidade, e outra que a gente já está vendo, que as atividades humanas hoje ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas e toda essa mega diversidade que a gente tem. Todas essas comunidades tradicionais que a gente tem. E quando a gente fala no caso do Brasil hoje, eu acho que assim, por isso que eu comecei até já falando mal do governo, porque não tinha como a gente ver o que está acontecendo com os povos indígenas, garimpeiro invadindo terra indígena para dar tiro, matar indígena tão descaradamente. A gente não isso é uma coisa assim escandalosa. A gente vê o governo vir a público para defender esse tipo de prática, defender esse tipo de absurdo, assim, é completamente inacreditável que a gente está vivendo isso. Por isso que assim, chega a ser até difícil, né, estar numa semana do meio ambiente num contexto como a gente está vivendo hoje. É realmente muito complicado. Eu acho, É, Daniel, aí eu acho que é nessa hora que a gente tem que tentar virar esse jogo. Tipo, essa semana de live, essa sua fala, né, que vai ficar gravada, espero que sim, a outra caiu e eu não consegui deixar, é fundamental para esclarecer isso, sabe? É as pessoas entenderem que quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando da gente, da nossa forma de viver. Porque eu percebo, assim, na escola mesmo, e com as pessoas, na formação dos professores, né, e você também faz isso, às vezes parece que a gente está falando de algo muito distante, sabe? É como se sim, preservar o planeta não tivesse nada a ver comigo pessoalmente. Aí eu prefiro, é que a gente acaba entrando no nosso dia a dia como se o nosso dia a dia não fosse tudo isso que você está trazendo, né? Então eu acho muito importante isso que você está falando, esse posicionamento seu, das pessoas entenderem a importância e a gravidade do que a gente está vivendo e buscar formas de começar a mudar isso, né?
E uma delas é olhar o mundo de uma forma política, entender sim e discutir sim política, para saber escolher, né, quem vai nos representar. Porque quando você escolhe errado, ou quando você se omite de escolher e aí alguém escolhe por você, a gente tem o que a gente tem hoje, né? Esses números que você abriu, esse governo que claramente apoia esse tipo de ação, né? Um governo genocida em todos os aspectos. E aí a gente vê o avanço disso, e aí o mais complicado, como é que a gente vai depois dar conta de reverter? As pessoas que morreram, morreram. As árvores que foram derrubadas, foram derrubadas. A cultura indígena que está se perdendo, está se perdendo. Reverter isso é quase impossível, assim, a gente pode aprender a viver a partir disso, né? Mas então eu acho muito importante isso, essa sua colocação, e eu acho que está na hora da educação ambiental criar um novo marco, sabe? Como a gente teve o Tratado de Educação Ambiental, que marca a Eco 92, a Rio Mais 20, eu acho que agora é a Rio Bolsonaro, a Rio Sim. pós-Bolsonaro. O que que a gente vai fazer, né? E como a gente vai fazer isso? Eu acho que o que você está falando assim está perfeito. Pode Eu continuar. acho que assim, uma das minhas preocupações muito grandes que eu vejo hoje, né, como ambientalista no Brasil, é que a gente tem um outro conceito também, trazendo muitos conceitos aqui, mas pelo menos eu estou tentando explicar, né? Não, tá Que é o perfeito. conceito de serviços ecossistêmicos, que é uma coisa assim imprescindível para a gente entender, para a gente saber o tipo de impacto que a gente está causando no planeta. O conceito de serviços ecossistêmicos basicamente quer dizer aqueles serviços que a natureza presta gratuitamente para a humanidade e que sem esses serviços a gente não teria condição de sobreviver. Então, são três classes, né, de serviços ecossistêmicos, são os de produção, os de, como chama, de culturais e os de regulação. Os de produção são as coisas que a natureza produz para gente, tipo água, tipo oxigênio, tipo plantas medicinais, tipo substâncias medicinais de um modo geral, madeira, etc. Esse tipo de recursos que a nossa sobrevivência está totalmente relacionada a isso. Em segundo lugar, quando a gente fala de regulação, a gente tem aqueles serviços do tipo qualidade do ar, clima, manutenção do equilíbrio climático, é, polinização, dispersão de sementes, dispersão de frutos, né? A própria biodiversidade faz esses serviços de graça para a gente, entre muitos outros. E culturais, a gente tem a questão da identidade cultural de muitas comunidades que está totalmente relacionada ao modo ao entorno delas, literalmente, né? Muitos indígenas têm práticas culturais que dependem de rios. A gente tem contato lá no Rio com os guaranis, que têm essa necessidade de ter o rio para desenvolver determinados rituais que marcam a passagem, por exemplo, da adolescência para a vida adulta, a infância. Então, assim, as próprias religiões de matriz africana que têm essa conexão tão forte com os elementos da natureza. E uma vez que isso for desequilibrado, a gente perde outra questão, já que eu trouxe as religiões de matriz africana. Tem até uma colega minha, né, minha veterana do doutorado hoje, que é a Érica, ela discute justamente o papel dos sítios sagrados, né, das unidades de conservação no Brasil que tem essa categoria extra de serem sítios sagrados para determinadas populações. E todos esses serviços ecossistêmicos estão ameaçados hoje. Só que qual é a questão por trás disso? Primeiro que existem estudos que mostram que se a gente for botar no papel quanto custa esse serviço, quanto que a natureza está economizando para a humanidade, a gente chega no número de 145 trilhões de dólares por ano. Sendo que o PIB de todos os países somados na época que esse mesmo estudo foi feito era aproximadamente 75 trilhões de dólares por ano. Ou seja, o dobro praticamente. Né, que é uma coisa que assim, a gente não teria jamais condição de suprir. Só no Brasil, parece que são 43 bilhões de reais por ano só do serviço de polinização. E a gente vê, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que já perdeu esse serviço ecossistema de polinização. Hoje em dia, eles são obrigados a comprar, alugar abelha, os agricultores, para poder ter polinização garantida.
é um tipo de aberração que a gente ainda não vivencia no Brasil, mas que algumas regiões já estão vivenciando. chegando E perto. às vezes, assim, é uma questão de conhecer mesmo as espécies, né? Entender essa relação com a natureza, porque tem casos no próprio Brasil em que foi realizada uma tentativa até louvável, mas que gerou consequências negativas, como foi o caso da introdução do óleo de nim, que é uma planta assim que tem propriedades, né, ele acaba ajudando a controlar uma série de pragas agrícolas, né? Ele é muito utilizado para combater carrapato, para combater tipo, pulgão, né? É muito comum óleo de nim, principalmente na própria área da agricultura orgânica, que é uma área que a gente está defendendo. Não estou aqui para falar mal da agricultura orgânica, mas a questão é, uma vez que você introduz uma espécie num ambiente que ela não estava, sem ter um tipo de consciência do qual a consequência que aquilo vai gerar, a gente começou a ver mortandade de abelha por conta de introdução de ninho. Então, hoje existe uma campanha no Brasil para não sair espalhando ninho de qualquer maneira. E não é só o ninho que causa esse tipo de desequilíbrio, né? A gente tem, por exemplo, aqui onde eu estou hoje, o eucalipto é um dos maiores vilões. O eucalipto, ele é um vilão, a gente sabe como que ele exaure o solo em questão de nutrientes e de água, né? Suga muita água para poder crescer na velocidade que ele cresce. Hoje o que a gente está vendo também são muitas espécies transgênicas, que uma das modificações que ela vai sofrer é justamente para aumentar o processo de crescimento dela. E para aumentar o processo de crescimento, ela obviamente vai consumir mais recursos do meio ambiente, né? Vai acabar exaurindo o solo mais rápido, exaurindo a quantidade de água mais rápido e crescendo mais rápido. Então, assim, quando a gente pensa em meio ambiente, a gente está pensando numa complexidade que levou milhões e milhões de anos para chegar num equilíbrio e que, por uma atitude humana, assim, banal, pode ocasionar um descarrilhamento assim irreversível. Então, assim, por isso que eu acho que assim, é muito importante chamar atenção para isso, até em termos assim econômicos. Não tem como a gente manter essa economia achando que vai ter sustentação infinita, sabendo que essa economia ela é baseada na destruição do planeta. Isso não fecha essa conta. Não, e E assim, além de e o mais louco, Daniel, é que assim, eu trabalhei muito com processo de licenciamento, né? Então, o tempo que eu estava fora da escola, muitas das consultorias que eu prestava eram em educação ambiental em processo de licenciamento. E é muito louco, porque assim, eles estão explorando, né? E o que faz com que tenha esse desenvolvimento econômico é a exploração do recurso natural. Só que o recurso Uhum, natural, ele é finito, ele vai acabar. E aí sim. é igual parasita, né? Eu sou um parasita, vou ficar na árvore, a árvore vai morrer, eu vou morrer junto. Então, esse pensamento de desenvolvimento, ele é um pensamento burro. Ele não se sustenta, porque quando as empresas pensam, né, os Estados Unidos, eles estão agindo de forma totalmente degradante e vai chegar uma hora que eles vão pegar esse insumo aonde? Né? Vai Uhum. acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando, eles vão acabar junto. Então, assim, isso tudo, esses dados que você está trazendo, que eu desconhecia essa pesquisa, mostra o quanto é burro essa forma de pensar. Né? O quanto o processo é o contrário, né? Você tem uma riqueza, é só você, de forma coerente, administrar isso, né? Que você não tem que degradar, ou seja, é uma forma muito burra de pensar o desenvolvimento e de pensar a economia, né? Nem Sim. falando nas Como questões. você trouxe agora até o exemplo dos Estados Unidos, eu acho que tem um outro caso emblemático recente, que foi uma fala da Kamala Harris, né, que atualmente é a vice lá dos Estados Unidos, vice-presidente, e que ela falou assim, sem o menor pudor, né, numa coletiva de imprensa, que por muito tempo os Estados Unidos invadiu outros países em busca de petróleo, mas que em breve eles vão começar a invadir em busca de água. E quem é um dos maiores, né, detentores de recursos hídricos do mundo, de água doce, é o No Brasil. Então, Brasil. se isso não é uma ameaça, e a gente vê que os nossos governantes hoje têm uma postura de ligar, tipo, literalmente o palavrão, né, para
situação do meio ambiente, a gente vê como que a gente está sendo ameaçado diretamente, que pode chegar a qualquer momento eles proporem uma intervenção aqui para justamente tomar controle de um jeito, de dar conta de uma coisa que o Brasil não está dando mais conta. Ou que o Brasil resolveu, né, deliberadamente não dar conta. Então, isso é muito complicado. A situação ambiental ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E agora que eu já fiz essa introdução, eu vou falar um pouco do meu trabalho, né? E senão depois eu vou fico falando do meio ambiente e tal, esqueço. Mas então, como a Grace comentou, né? Eu fui da primeira turma de Ciências Ambientais da Unirio, na verdade, né? Fiz o bacharelado lá. E isso foi uma escolha, assim, até necessária, porque eu, na época, queria fugir de licenciatura. Eu achava que eu não tinha vocação para educação, eu era muito tímido, não sabia falar em público de forma alguma. Então, foi uma escolha mesmo ir para um curso de bacharelado, propositalmente, achando que eu ia ficar num laboratório escondido sem precisar ter contato com a humanidade, trabalhando com plantinha de preferência, porque o meu início foi, né, lá no Pedro II, eu fiz a minha primeira iniciação científica no Museu Nacional, né, praticamente Deus o tenha, né, porque a situação do Museu Nacional hoje a gente torce para que um dia ele volte à glória que a gente chegou a ver, né, pessoalmente, mas realmente muito triste ver a situação que chegou, o descaso com um ambiente público no Brasil. Mas esse primeiro contato que eu tive com a iniciação científica meio que me direcionou até para o olhar que eu já cheguei na graduação. Então, eu cheguei na graduação de Ciências Ambientais meio perdido, né? Na época, a primeira turma foi um cobaia, ninguém sabia direito o que era cientista ambiental. E, de certa forma, isso foi uma vantagem para mim, porque eu tive uma oportunidade de criar o tipo de cientista ambiental que eu gostaria de ser. Então, no caso, a maioria dos alunos, eles se vinculavam a algum projeto já pré-existente de um professor do Instituto de Biologia, principalmente. Eu tentei fazer isso, inclusive, né? Fui lá com a professora de plantas medicinais. Aí o projeto que tinha disponível para mim era um projeto, assim, muito ao estilo Tempos Modernos do Charlie Chaplin, aquela coisa, assim, bem maçante, né? Eu só ficava lá no laboratório, que é o que eu achava que eu queria, medindo diariamente o crescimento de células com potencial de produção de uma substância anticancerígena, que era até de uma orquídea bem bonita, inclusive, mas era um trabalho assim que não me encantou, né? Não gostava daquilo, era uma coisa muito maçante, muito repetitiva, muito cansativa. E ao ir, né, lá pro segundo, acho que foi o segundo semestre da faculdade, eu tive uma oportunidade de participar de um projeto social em que eu vim aqui para o Vale do Jequitinhonha. E a primeira vez que eu ouvi falar em Vale do Jequitinhonha foi nessa ocasião, né? A gente sabe que assim, o pessoal de Minas ainda tem um contato maior, mas parece que as pessoas tentam esconder o Vale do Jequitinhonha no cenário nacional. E na época eu fui correndo, né, para a internet, ver o que existia sobre a comunidade que eu sabia que eu ia, e eu fiquei mais assustado ainda de ver que tinha muito pouca informação, praticamente nada, nem a Wikipédia praticamente sabia dizer o que era esse lugar. Então eu vim assim muito no escuro, imaginando que tipo de lugar que estavam me enviando. Eu vim na época para dar um curso de ciências junto com uma professora de química aposentada para professores aqui das comunidades, e no último dia, a proposta era que a gente fizesse uma atividade de campo. E foi aí que tudo mudou na minha vida, né? Porque nessa atividade de campo, eu que resolvi tomar a frente, e aí eu propus que os professores levassem a gente para conhecer pessoas das comunidades que trabalhavam com plantas medicinais. Porque como eu ainda estava com aquele ranço de plantas medicinais na cabeça, achei que o caminho era aquele. Só que o que eu encontrei na realidade, né, do Brasil profundo sobre plantas medicinais, sobre como essas comunidades lidavam com isso, foi totalmente diferente do que eu estava esperando naquela mentalidade cientista tradicional, né, de academia e tal. O que eu vi foi pessoas que, além de serem raizeiras, né, são duas irmãs de uma das comunidades que eu trabalho, que também são benzedeiras, também curam de um modo geral, né, assim, e o que mais me impressionou foi a maneira como elas abordavam aquele conhecimento, que não separava biologia, de geografia, de medicina, de farmácia, de química, elas conseguiam falar de um jeito simples que conectava assuntos complexos que a academia fez questão de separar.
E a minha primeira reação diante daquilo foi ficar desesperado de ver que os relatos apontavam para um risco daquele conhecimento desaparecer. Então, qual foi minha primeira preocupação? Foi quando eu voltei dessa viagem para a universidade, bater de porta em porta nos laboratórios e tentar ver que tipo de professor poderia orientar um TCC voltado justamente a pensar, né, a partir desse encontro de saberes entre a academia e os saberes tradicionais dessas pessoas. E aí eu recebi muitos nãos, as pessoas queriam que eu fizesse um tipo de trabalho que não era o que eu esperava. Na verdade, eu até cheguei a tentar fazer algumas coisas, né? Eu até dei o exemplo do curso de etnobotânica que eu fiz no começo da graduação, foi justamente nessa fase. Antes de me encontrar num grupo de pesquisa, eu fui parar num curso de etnobotânica, fiz esse curso, criei um projeto de etnobotânica, voltei para cá, para Chapada do Norte, apresentei esse projeto para as comunidades e eu ouvi claramente dessas pessoas o seguinte: de que adianta você me dizer que essa planta que eu sempre chamei de Guiné se chama Petiveria liácea? Porque é uma dos pré-requisitos da etnobotânica seria a classificação dessas espécies. Pelo menos dentro da linha da etnobotânica que eu fui apresentado, isso era posto como uma exigência máxima. Eu teria que identificar essas espécies, eu teria que separar cada uma, levar elas para um laboratório e fazer a identificação botânica daquilo. Sendo que, em pouquíssimo tempo de pesquisa, eles já tinham me relatado, tipo, 200 espécies. Como é que eu ia fazer isso com 200 espécies? Um estudo geralmente vai classificar uma, vai estudar uma. 200 é, tipo, um universo... Não tinha condição. E, ao mesmo tempo, eu escuto de uma das pessoas da comunidade isso, de que qual é o sentido de você me dizer que essa planta que eu sempre chamei de Guiné não tem esse nome. Tem outro nome que para mim não faz nenhum sentido. E aí eu vi, tipo, realmente, talvez não seja bem isso que eu tenho que fazer no meu TCC. E foi aí que eu voltei de novo para a universidade e bati na porta de um maluco, né, chamado Celso Sanches, que resolveu abrir as portas do laboratório. Aí eu virei estagiário de iniciação científica na educação ambiental crítica, que mudou muito a minha visão, né, do que era educação ambiental, de qual era o potencial da educação ambiental e como que a educação ambiental poderia me ajudar a ter ferramentas teóricas e práticas para poder saber lidar com esse tipo de conhecimento. E aí eu reformulei tudo e a gente começou a pensar justamente a partir de Paulo Freire, né, como você introduziu, e Fausto Borda depois, o que seria um projeto de educação ambiental voltado a auxiliar na preservação desses saberes. Esse foi o meu TCC. Educação ambiental popular como estratégia de preservação dos saberes locais do Vale do Jequitinhonha. Aí, não satisfeito, né, eu fui direto para o mestrado, né, engatei no ano seguinte com esse professor louco, né, felizmente, que foi o professor que também foi seu orientador, né, Gleice? Entre tapas e beijos, mas foi mais beijo do que... Não, mais beijos que eu tava. Ih, Daniel. Daniel travou ou foi eu que travei? Foi ele? Ai, caiu. Gente, caiu. Ele vai voltar. Flávia. Então, o Daniel tá lá no Vale, né? E tá aí relatando essa experiência maravilhosa. Cadê? Voltou. Tá voltando, gente. Voltou? Ei, voltou. Então, eu tava falando do mestrado, né? Aí eu Você entrei no... falou dos céus, caiu. Só falar o nome da criatura, né? Ele chega. Aí eu sei que assim, eu procurei o Celso, né, para me orientar no mestrado, ele aceitou, obviamente, né? Tanto que eu tô aqui até hoje. E começamos a pensar um aprofundamento do que a gente iniciou lá no meu TCC, mas aí já bem mais aprofundado, né? A gente, principalmente teoricamente falando, a gente buscou justamente Fausto Borda,
que, na verdade, surgiu a partir de um contato com os pesquisadores da Colômbia. A gente fez uma apresentação num evento que a gente sempre organizava, né, o Diálogos desde o Sul, e cada vez a gente organizava com parceria com algum país da América Latina. Teve um ano que foi com a Colômbia, e aí eu fiz uma apresentação para eles falaram assim, mas isso que você está falando aí é Falsborda, é IAP. E aí a gente nunca tinha ouvido falar, né? No Brasil, o pós-borda é muito pouco difundido, principalmente na área da educação. Hoje eu estou vendo que na área da psicologia ele é muito mais conhecido do que, pelo menos era na época que a gente entrou em contato com eles lá atrás. Mas basicamente, no Brasil, o Falsborda ele não é tão conhecido porque quando a gente chega aqui, a gente usa muito mais o termo pesquisa participante, que engloba várias coisas. Inclusive, o próprio Michel Tiolan, que é um professor que ele é assim, a referência maior da pesquisação no Brasil, ele tem um vídeo dele que ele coloca o Falsborda como uma das grandes influências da América Latina e que ele justamente é o que chama atenção para a necessidade de conectar pesquisação e pesquisa participante. E o que é pesquisa participante, basicamente? É aquele tipo de pesquisa que leva em conta os saberes da comunidade, que chama a comunidade para participar da busca por soluções e da própria investigação. E o Paulo Freire também tem basicamente isso, tanto que o Paulo Freire é reconhecido como uma das maiores referências da pesquisa participante no Brasil e da educação popular, que no caso também foi o que eu fui buscar nele, mas principalmente uma metodologia que é a abordagem temática, né? A busca pelos temas geradores. Então, quando eu vim aqui para as comunidades do Jequitinhonha, eu ia perguntando algumas coisas, como é que era aqui antes, né? O que tinha aqui, o que não tem mais. E algumas frases eram muito recorrentes, tipo, antes aqui chovia bem mais, era mais frio, a seca era diferente, hoje parece que tudo mudou. Ou antes as crianças só brincavam na natureza, brincavam com as plantas, brincavam com barro, tinham boneca de sabugo de milho. Hoje tudo mudou, as crianças só querem ficar na internet, só querem se distrair com outras formas de entretenimento, televisão, etc. Embora aqui a gente está falando de um contexto que ainda tem muito contato com a natureza, eles já viam, principalmente os mais velhos, né, que é um dos focos principais do meu trabalho, já viam muitas transformações. Também tinha algumas discussões com relação à questão da biodiversidade em si, né? Antes tinha esse tipo de planta, não tinha esse tipo de planta, tinha esse tipo de animal, não tinha esse tipo de animal, e tudo mudou. E então a gente acabou levantando 4 temas, categorias de temas geradores, né? Que surgiram a partir dessas falas que eram muito recorrentes e que traziam justamente problemáticas, que eram situações limites para aquelas comunidades. Então foi a questão da água e do clima, a biodiversidade e ecologia, a infância e a juventude, e tem mais uma que eu tô esquecendo agora. Mas, enfim, eram 4 temas geradores, mais os temas dobradiças, que é uma outra categoria que Freire traz, que é justamente quando o pesquisador ou a pessoa que vem de fora identifica um potencial muito grande numa comunidade, que às vezes a comunidade não associa diretamente àquela temática que o professor está querendo trabalhar. Então, no meu caso, os temas dobradiços foram justamente as lendas, as rezas e as garrafadas, né? Os conhecimentos desses herdeiros, raizeiros daqui da região, né? As pessoas que trabalham com meizinhas também, né? Que são uma outra categoria. Os rezadores, as benzedeiras, que também tinham um conhecimento que, para mim, era claramente relacionado com as questões ambientais, mas que as comunidades inicialmente não faziam tanta relação, e as lendas locais, que tinham muita conexão. Então, assim, a parte dos herveiros é um pouco mais óbvia, né? Eles estão trabalhando diretamente com recurso das plantas medicinais, então era mais ou menos o que eu já buscava desde o início por aqui, e eu fui percebendo que existiam diferentes categorias, né, de formas que a própria cultura local lidava com as plantas medicinais. Tinham os homens, que eram muito mais associados à produção de garrafadas, né, que são aquelas preparos de ervas, né, geralmente associados com cachaça, que é principalmente produzida nas épocas das festas, né, principalmente folia de reis, no caso de alguma dessas comunidades, mas em geral são homens tanto que preparam essas plantas, como que sabem como buscar e identificar essas plantas no mato. E tinha uma outra categoria que eram as meizinhas, que já são essas plantas mais de quintal, geralmente aquelas plantas de avó, que faz chazinho, faz xarope, faz umas plantas mais caseiras, né? Quando eu vou ver
a questão das rezas, aí já é um universo assim muito amplo. Primeiro porque e é um universo mais problemático até, né, digamos assim, para mim que venho de uma área de ciências, né, daquela caretice da academia, e eu chego aqui bem cético e eu começo a ver coisas que eu não tenho explicação. Tipo, tirar sol da cabeça. Teve uma ocasião aqui que eu fiquei praticamente desmaiado no meio da estrada, estirado lá de tanto sol que peguei e fui parar numa benzedeira. Ela faz lá uma reza, coloca um paninho branco, uma garrafa com água na sua cabeça, a garrafa borbulha e ferve praticamente a água. Quando termina, você não sente mais nada. E eu já tive insolação de praia várias vezes e sei que não existe milagre para insolação. Então, assim, eu fiquei assim, realmente impressionado com aquilo. A mesma coisa de ouvir histórias de curas assim milagrosas e casos que eu mesmo presenciei na própria pele, além da questão do sol na cabeça, quebrante, mal olhado, que é uma coisa que para a gente da cidade grande é tão assim misterioso, né? Uma coisa meio distante. Mas quando você sente na pele um mal olhado que você desmaia no meio de uma praça, acorda na casa de uma pessoa te benzendo, você não tem explicação para aquilo. Aí eu falei, o mínimo que eu posso fazer é ter humildade de colocar aquilo no papel. E aí, quando eu vou estudar aquilo a fundo, eu vou ver que, primeiro, toda benzedeira, rezador, ele não benze só na mão, não. Ele tem algum elemento natural que vai intermediar aquela reza. E muitos vão colocar que a plantinha é uma espécie de antena que conecta com alguma espécie de dimensão sagrada que vai fazer aquilo funcionar e ter efeito na pessoa que está sofrendo. Outra questão que eu comecei a ver, que eu também estou discutindo um pouco agora na minha tese, é justamente as rezas para fazer chover, ou reza para desviar a chuva, ou reza para virar o vento, ou simpatias também, para você. E tem algumas que a gente vê no Rio de Janeiro, por exemplo, a Cacique Cobra Coral, né? A Fundação Cacique Cobra Coral, volta e meia, contratada pela Prefeitura do Rio para desviar a chuva em períodos de Réveillon. E existem estudos falando sobre isso, que mostram que realmente acontecem coisas misteriosas que a ciência não tem explicação. E sobre esse caso específico das benzedeiras, uma coisa que me marcou muito foi em idas para congressos, eu começar a falar sobre isso e muita gente debochar e dizer que não, ele está falando uma coisa da carochinha aí, isso aí está me zoando. E aí, quando eu perguntava se você já viu alguma benzedeira, você já foi numa benzedeira, você já teve contato com esse tipo de conhecimento para saber se isso funciona ou não, a maioria dizia que não. Então eu vi que existe realmente uma questão de humildade ou de falta de humildade da ciência de reconhecer que saberes que não são científicos podem ter validade em determinadas situações. E o terceiro tema gerador das lendas, eu vou dar só um exemplo que eu acho também que é bem emblemático, que é o exemplo da cobra que mama, que é uma lenda que também é muito comum no Brasil e que para um biólogo careta não faria o menor sentido, né? Se eu viesse aqui com uma perspectiva de impor a ciência que eu aprendi na academia, eu iria dizer que essas pessoas estão loucas. Mas no fim, quando eu fui ouvir a lenda nos detalhes, eu vi que não, que fazia sentido aquela lenda estar sendo repassada de geração em geração. É claro que eu não tenho comprovação de que a cobra mamou, mas o que que a ciência me dá margem para explicar sobre a lenda da cobra que mama? Primeiro que assim, por que que é estranho para um cientista e para um biólogo dizer que uma cobra mama? Primeiro porque a cobra como réptil, ela não tem a enzima de digestão do leite, até porque é uma enzima bem recente na própria história da humanidade, né? Tem alguns estudos que mostram que provavelmente o ser humano só foi conseguir lidar bem com ingestão de leite lá para a última era glacial, quando tivemos uma evolução que possibilitou que a gente tivesse essa digestão facilitada. Depois que a cobra não tem a musculatura para fazer a sucção do leite. Então, teoricamente, ela não teria como mamar, né, literalmente. E aí a gente já fica, tá, que estranho. Mas aí quando a gente vai ouvir a lenda, o que as pessoas daqui vão dizer? A cobra mama numa noite, geralmente, sempre praticamente, é de noite, a mãe dorme com o neném mamando no peito, aí a cobra vem, coloca o rabinho na boca do neném, que fica chupando igual se fosse uma chupetinha, e ela vai lá e mama no peito da mãe. E a prova definitiva para essas comunidades de que a cobra estava mamando é que uma vez que o marido chega e vê lá a cobra mamando no peito da mulher dele,
ele corta a cobra ao meio e a cobra esguicha leite. Aí quando a gente vai olhar isso pela ótica da ciência, o que a gente pode interpretar? Primeiro que a cobra, enquanto um organismo de sangue frio, ela tende a procurar abrigo com calor para se manter aquecida durante a noite para poder manter o metabolismo dela. Então ela tem até uma estrutura, né, aquelas focetas, que vai fazer uma identificação de calor. E o que a gente tem? A mulher que está amamentando, ela tem a temperatura corporal aumentada, principalmente na região da mama, justamente pela atuação das glândulas mamárias. Então faz sentido a cobra, de certa maneira, identificar que aquela região entre o peito da mãe e o neném é a região mais quente que ela pode se aquecer. Então faria sentido, né, ela buscar esse abrigo justamente ali. Aí quando a gente vê, mas e a questão da cobra cortada de jogar leite? Então, tem alguns estudos que mostram que a gordura de cobra ela é muito líquida, né? E branca em alguns casos. Então, é possível que quando você cortou a gordura de cobra, ali, que o bicho ainda está quente, ela pode esguichar gordura de cobra, só que parecendo ser leite. Então é possível que isso tenha sido confundido em determinado momento e a lenda foi permanecendo e se repassando de geração em geração. Então, assim, esse contexto todo, né, de lendas de rezas e garrafadas foi justamente o que inspirou esse primeiro projeto que eu coordeno, que é o projeto Lendas, Rezas e Garrafadas, que tem página no Facebook, tem canal no YouTube, né, que é tudo relacionado justamente a essas três categorias do saber popular aqui de Chapada do Norte. E aí hoje eu vou para um doutorado, né? Já estou terminando praticamente, termino no ano que vem, que é inclusive simbólico, porque ano que vem eu vou defender meu doutorado justamente fazendo 10 anos que eu estou aqui no Jequitinhonha, né, de pesquisas aqui. E no doutorado eu vou para um programa de psicossociologia de comunidades e ecologia social. Então, a pessoa que já não estava satisfeita de entrar numa graduação que ninguém sabia o que era, resolve ir para um doutorado que também ninguém sabe o que é, né? Que ninguém sabe. Fala psicossociologia de comunidades e ecologia social. Tá, e daí? O que é isso? Então, e para mim foi uma dificuldade muito grande de me encontrar na psicossociologia de comunidades e ecologia social. Eu só fui conseguir me encontrar quando eu mudei o nome. Aí hoje eu não falo mais esse nome feio, eu falo psicossociologia ambiental comunitária. Que aí passou a fazer sentido para mim. Primeiro, por quê? Que é psicossociologia? Porque é justamente essa interface entre a psicologia e a sociologia, né? Ou a psicologia social. Então eu estou olhando para questões do indivíduo, da psicologia, né? da questão interna mesmo de cada um, e também do contexto social que ela está, do contexto comunitário, né, das relações que ela vivencia de um modo geral. Só que eu estou entendendo que o meu foco central, até como eu sou cientista ambiental, é a questão ambiental. Então eu tinha que colocar esse adjetivo ali, psicossociologia ambiental. E a comunitária por conta das próprias metodologias que eu uso de base de referência, que é o Fausto e o Paulo Freire, que me propõe justamente uma educação popular, né, uma educação comunitária. E aí, hoje, então, o meu foco era, né, a minha proposta inicial era basicamente uma continuidade do que eu já fazia no mestrado, promover aglomeração de idosos em centro social para conversar sobre os assuntos das comunidades, e aí me aparece uma pandemia que muda completamente o meu plano, né? E aí, por isso que surge esse outro projeto que eu estou coordenando, que é um projeto que ele é coordenado, ele é desenvolvido em parceria hoje com a Secretaria de Cultura, mas eu não estou trabalhando na Secretaria de Cultura, eu estou como um voluntário, até porque existem algumas exigências desse tipo de projeto que me levaram a precisar desse tipo de apoio. Porque o que aconteceu? Nesse processo todo que eu estou aqui, uma das coisas que uma das primeiras senhorinhas que eu conheci, que era a Dona Rosarinha ela foi professora professora da escola, pedagogia, né? E ela levava crianças num projeto de educação ambiental para uma pedra que tinha pinturas rupestres, onde ela discutia questões de meio ambiente e cultura através daquelas pinturas rupestres. Quando ela me falou aquilo, eu fiquei maluco, né? Eu falei, como assim tem pintura rupestre aqui? E eu vi logo na internet que não existia nenhum registro sobre isso, ninguém falava sobre isso, então eu fui lá igual um maluco, lá na comunidade onde ela disse que tinha tal da pintura, fui batendo de porta em porta,
vendo quem que poderia me ajudar a encontrar essas tais pedras. Ninguém sabia dessas pedras, nem nessa comunidade onde ficam as pedras, até que eu encontrei um senhorzinho que sabia, me levou lá, um lugar assim super difícil de chegar, né? Quase morri, eu com esse preparo físico todo. É uma coisa bem assim, aventura na floresta mesmo, até que finalmente chegamos e eu fiquei totalmente impressionado com aquela pintura. Fiquei assim, é realmente um negócio impressionante, não tem outra palavra para descrever. É um paredão de uns 20 metros de comprimento, deve ter uns 10 metros de altura, uns 7 a 10 metros de altura, todo cheio de pinturas. Pinturas com formatos humanos, pinturas com formatos geométricos, espirais, formas de animais, coisas que lembram a imagem de uma aldeia e outras situações que eu comecei a ficar muito impressionado. Eu sabia que aquilo era um tesouro. E aí, quando eu volto para o Rio, eu vou procurar uma professora da área de arqueologia e ela estava em prantos, porque a gente estava passando na época justamente por um desmonte, né, dessa área, inclusive com corte nos maiores parques arqueológicos do Brasil, e ela estava tipo desolada e só falou para mim: hoje, agora não é um bom momento para você trabalhar sobre isso. E aí, quando eu vim aqui, eu vi que eu precisava de um apoio da prefeitura para desenvolver esse tipo de projeto. E na época a prefeitura não me deu esse tipo de apoio, nem os próprios vereadores que no primeiro momento se interessaram pelo projeto, no fim cortaram e aí ficou por isso mesmo. E hoje eu já encontrei um cenário diferente, né? Eu já fui convidado pela secretaria para fazer algumas ações e tal, então já facilitou um pouco esse sentido. Isso porque a gente precisa de uma parceria que parte um ofício da prefeitura para poder começar esse tipo de exploração. Só que eu acabei conseguindo um pouco mais do que isso, que foi uma parceria com uma universidade federal aqui do Vale do Jequitinhonha e o departamento de arqueologia, que ficou totalmente interessado por isso, porque viu que é totalmente inédito, não existe nada nessas redondezas parecido, e isso pode ajudar a reescrever a história dessa região. Gente, é mais uma Eu mesmo, riqueza, né? Nesse vale. mais uma. É isso que eu falo. Eu É tô aqui só 10 anos riqueza. e ainda tem essa questão que está É, chamando a atenção. A gente está falando de uma região do Brasil que é conhecida como Vale da Miséria, o Vale da Pobreza. E exatamente. esse reconhecimento todo, ele vem em função de índices de desenvolvimento social que não fazem o menor sentido. E no É, fim, quando a gente chega e vê, é só riqueza. Eu estou há ô, 10 anos aqui pesquisando e não para de achar tesouro. Daniel, a gente já está caminhando pro nosso fim. Nossa, Nossa, é muita história. Eu acho que falo muito. você tem que ter uma segunda live. Eu queria falar primeiro algumas coisas. Acho que essa questão assim, dos valores que a gente tem, que o Brasil tem, que é um valor que ele reproduz, né, de fora. Então, valorizar coisas que não têm valor. Então, o Brasil segue muito, né? É um país colonizado, mas aí a gente não tem nem tempo para entrar nisso. Mas, por exemplo, considera uma região como a mais pobre, quando na Uhum. verdade é uma das regiões mais ricas de cultura, né? Que se manteve, que preserva essa cultura. Eu estava olhando o seu Instagram e aí estava olhando os vídeos e tem um vídeo lá de uma senhora benzendo com Uhum. uma folha de arruda. E eu estava sentindo muita dor. Eu estou numa crise lombar, né? Eu estou aqui assim, toda hora eu mexo, eu vou para cá, porque eu preciso ir procurando formas para eu ficar, porque eu estou realmente sentindo muita dor. E aí eu fiquei ouvindo o vídeo não tem som, na verdade ela só fala bem baixinho, Uhum. e aquilo me fez tão bem. Assim, eu queria estar lá sendo benzida por ela ao vivo, mas como eu não podia, eu fiquei ali como se se aquilo tivesse acontecendo realmente comigo, assim. Algumas pessoas comentaram, né, sobre experiências de assistir vó e mãe benzendo. A Rosana está falando, acredito que este conceito visionário de sociedade descrescente já aconteça em pequenos grupos ou algumas comunidades alternativas, pessoas que Uhum. reverenciam a Mãe Terra e sentem a interligação com o todo. Que é
né? Fantástico, é a nossa Esse próprio essência, né? movimento de Ecovila e do bem viver, ele resgata muito dessa Ele lógica resgata mesmo. muito dessa lógica, são pessoas que saem da cidade e vão buscar isso, né? E você Uhum. está num lugar que é isso, né? Que é o exemplo que as pessoas vão buscar, né? Que é o exemplo de como viver em sociedade, de como preservar a cultura. E você vê, e a gente não nem vai ter muito tempo, mas você chegou a falar aí, as crianças estão querendo assistir internet, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que que estar nessa pesquisa de doutorado, o que você está há 10 anos aí no Vale, aí não, você fica aí e cá, né? Há 10 anos que você se Sim. relaciona com o Vale, que você é, aprende, né? Que você experimenta todo esse saber. O que que isso impactou em você, né? Quem era o Daniel antes do Vale e quem é o Daniel Uhum. agora, pós convivência e vivência, intervivências com o Vale? Uhum. Eu acho que eu falo muito superficialmente sobre isso na minha dissertação, de como essa pesquisa é um processo terapêutico e de cura também, né? Eu cheguei aqui, assim, bem perturbado, né? Eu tinha acabado de perder meu irmão de um câncer e tal, e acho que esse processo todo foi um processo de reencontrar mesmo comigo mesmo, de colocar a cabeça no lugar, de um processo de cura, um processo terapêutico muito importante. Nesse movimento, eu acabei aprendendo a benzer também, né? Eu, volta e meia eu tô aqui, alguém pede para eu benzer, inclusive pessoa mais velha do que eu, assim, bem velhinha, que me ensinou a benzer, volta e meia me pede para benzer. Então, assim, eu vejo que foi um movimento sem volta, né? Eu já estou aqui há 10 anos, acho que isso já comprova que é uma transformação definitiva e que mudou totalmente o meu modo de ver o mundo, o modo como eu enxergo os saberes tradicionais, né? Hoje eu já participei de muitas ações relacionadas, né, a esse tipo de valorização desses saberes outros, para além do saber científico, e me encontrei justamente nessa área, né, de pensar nessas interfaces, nesse encontro da academia com esse outro saber que muitas vezes não é reconhecido, questões internas mesmo, de o que eu acredito ou deixo de acreditar, isso mudou muito, expandiu muito meu olhar, mas eu acho que o principal é justamente essa humildade, né, de você reconhecer que todo mundo tem um saber válido, como diria o próprio Paulo Freire. Você entender que, por mais que o saber daquela pessoa seja diferente do seu, ela sempre vai ter alguma coisa para te ensinar. Basta ver que eu, há 10 anos vindo para cá, sempre tenho informação e sempre tenho conhecimento novo e sempre tenho novos tesouros para descobrir e que se eu quisesse eu poderia fazer infinitos doutorados, infinitos pós-doutorados aqui, que nunca ia esgotar a quantidade de riqueza que tem aqui. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me transformou ao longo desse processo. 10 anos de contato com a riqueza de onde dizem que é pobreza. É uma Daniel, transformação. você falou que você tem esses projetos estão no canal. Qual é o Hum. canal para as pessoas Tá poderem, com meu nome só, Daniel Daniel, RNAUD. tá, o seu Instagram, a gente marca você, essa live vai ficar gravada e as pessoas que quiserem então conhecer o canal com as rezas. Você fez um trabalho de lendas, né? Eu lembro que a gente Sim, acompanhou. Esse material está lá também, das tá. Tá crianças no canal no ensinando. YouTube. Tem também no Facebook, tem 3 páginas diferentes porque eu separei. Tem uma que é Músicas e Cantigas do Vale, que são só a parte de mini clipes de musicais que eu fiz com alguns pais e grupos de cultura. Tem um que é só bênçãos, rezas e orações, que são só das benzedeiras aqui São mesmo, né? páginas Contando. no Facebook. São páginas no Facebook, além do canal no YouTube. Porque eu vi Tá. que tinham pessoas que não tinham acesso ao YouTube, tinham pessoas que preferiam estar no Facebook, aí na época eu resolvi diversificar. E a outra é contos, lendas e histórias do Vale do Jequitinhonha, Tá, que eu vou são. depois quando a gente colocar, eu vou colocar esses nomes para as pessoas poderem acessar. Então, essas aí são o quê? São os contos, né? Então, esse último, ele é um projeto que envolve os idosos e as crianças. Porque primeiro eu fui lá nos idosos para ouvir essas histórias, aí eu registrei algumas, né? Filmei eles contando.
como é que era a história do cobra que mama, a história do lobisomem, a história da mula sem cabeça, a história do mocó, etc. E aí depois eu fazia um trabalho com as crianças de uma oficina de valorização da cultura popular, em que eu trazia um idoso para contar essas histórias ou apresentava esses vídeos feitos junto com os idosos e as crianças reproduziam aquilo através de teatrinho de vareta, né? Faziam os desenhos dos bonequinhos e aí escolhiam quem que ia fazer qual personagem, como é que a história ia se desenrolar, escondia atrás de uma mesa e eles faziam o teatrinho. E aí também tá lá nessa página esses vídeos com as crianças. Ai, Daniel, quanta riqueza. Ainda tem os seus desenhos, né? Que a gente nem falou. Que o Tem, Daniel, a página do Instagram do Daniel é uma obra de arte, assim. é, O estar no Vale também trouxe essa coisa do desenho, né? Essa sim. inspiração, essa intuição, É, assim. eu já desenhava antes, mas isso meio que se apurou muito quando eu vinha para cá. Principalmente porque, por um longo tempo, eu desenhava ao vivo, principalmente para registrar festas ou elementos do ambiente ou da cultura. E aí acabou que isso foi desenvolvendo bastante. Quando eu vi, já não tinha, não parei mais. E boa parte do Instagram é dedicado a fazer isso. E hoje a minha tese de doutorado, ela é ilustrada e vai ter um capítulo só para discutir como que o desenho e uma ideia de um diário de campo audiovisual pode ser uma ferramenta, principalmente em tempos de tecnologia, né? Que a gente tem, eu uso muito o WhatsApp, então eu mando uma mensagem para um amigo ou para alguma pessoa da minha família contando algum relato sobre o que eu passei aqui, e isso entra na minha tese também, aquele relato, né? Como que eu Porque muitas vezes os meus relatos, eles não são só escritos, eles têm uma foto, eles têm um desenho, eles têm um vídeo, alguma coisa associada àquilo. É. Daniel, as pessoas estão aqui agradecendo. Eu tô olhando o comentário porque eu ponho o computador, porque eu não enxergo no celular, né? Entra na minha tese também, aquele relato. As pessoas estão agradecendo, estão dizendo que foi extremamente rico, né? Eu queria agradecer as pessoas que estiveram aqui, né? Que estão aqui com a gente. Queria agradecer imensamente você por ter aceito esse convite. Assim, você deu uma aula tanto conceitual de realidade, de pé no chão, né? Do momento em que a gente está vivendo no Brasil com as questões ambientais, e depois você abrilhantou, né, a noite com essas vivências e com esses relatos desse lugar lindo, mágico. Eu acho que esse lugar é mágico, eu acho que esse paredão vai revelar agora muito dessa magia, né, que estava escondido e talvez tenha ficado escondido porque a hora de aparecer é agora, né? Sim. E você é a pessoa para encontrar isso, né? Um paredão de 20 metros que ninguém, né, tinha encontrado, e é porque ele estava ali para aparecer agora. Eu acho que você é a pessoa Deixa eu certa. aproveitar então e contar um spoiler, que é o desfecho dessa história. Vai. Que eu resolvi, né? Eu fiquei em pânico com essa pandemia, justamente porque ela quebra, de certa forma, toda a minha proposta metodológica da tese, que era justamente pensar grandes encontros com os idosos, organizar encontros para juntar a comunidade e discutir essas questões e tal. E hoje, com a pandemia, isso é totalmente inviável, né? O próprio Comitê de Ética já mandou cartinha dizendo que não rola e tal. Então, qual foi a solução que eu encontrei diante de tudo isso? Uma proposta de construção de um museu virtual participativo. Então, a ideia é desenvolver um projeto que englobe as escolas locais, né, secretarias de cultura, de turismo, educação, o que for necessário, para justamente pensar um processo participativo de construção de um museu virtual que vá não apenas garantir a preservação da memória sobre esse patrimônio arqueológico lá das pinturas rupestres, mas outras memórias que não existe outra fonte de acesso, né? Contar a história de cada comunidade, contar essas lendas, contar essas histórias que ficam perdidas e que às vezes precisa vir alguém de fora para falar, gente, isso é um tesouro, vamos botar isso em algum lugar, isso não pode se perder, Os olhos do né? viajante, né? Os olhos do É, viajante. Tem um museu chamado Museu da Pessoa,
Eu trabalhei nesse museu há uns 25 anos atrás. Ele existe, ele está muito ativo, ele é em São Paulo, é um museu virtual, chama Museu da Pessoa. Eles têm esse trabalho de resgatar histórias e manter as histórias. Talvez se você entrasse em contato com eles, eles pudessem até orientar vocês em como estruturar isso, Pular aí. porque eles estão há muito tempo fazendo isso, eles têm historiadores, chama Museu da Pessoa, é fácil de achar no Google. Daniel, que riqueza, assim, né? As pessoas todas dando parabéns a você pela fala, pelo compartilhar tão generosamente essa história, essa vivência. Eu acho tão importante essa manter vivo, né? Essa cultura, né, das benzedeiras. Eu acho isso tão, tão importante, assim. Eu acho que tem coisas que a ciência não explica, mas a gente sente, né? A psicologia em alguns segmentos explica, Jung explica muito disso, né? Eu acho isso tão importante. Eu fiquei muito grata a você, por você ter participado, por você criar essas páginas, por você trazer um pouquinho para a gente, né? Deixar que a gente tenha acesso a isso. Quando eu assisti aquela senhora benzendo, eu me senti ali sendo beneficiada pelaquela benzedura, né? Eu acho que fala. Benzeção ou benzedura, Benzezão, depende da região. benzedura. Eu me senti realmente assim sendo agraciada por aquilo, né? Me fez muito bem. Eu queria agradecer a você por ter participado, ter aceito, compartilhar. Eu estava morrendo de saudade de você, agora eu fiquei com mais saudade ainda. E depois que isso passar, eu vou visitar você aí, porque eu quero muito conhecer, estar aí nesse vale com você. Tá? Queria agradecer as Sim. pessoas, eu vi que tem pessoas do Vale participando, né? E Uhum. que legal, obrigada por vocês estarem participando. É muito importante, é muito rico. E vocês têm que valorizar muito esse lugar de vocês. Porque eu acho que a gente ter um lugar, pertencer a um lugar com tanta riqueza, é uma dádiva, né? Sim. Daniel, Pois é. querido, muito obrigada. Beijo, Grace. Pessoas, Eu que agradeço. obrigada. Que lindo, Boa noite para todo foi mundo, muito hein? bom. Vou desligar. Tchau, gente.